Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso. Um prazer estar com você, você que me acompanha de todo o Brasil aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Meu nome é Breno Fraga, sou policial penal do estado de Minas Gerais, professor aqui no Vale Concurso das legislações extravagantes e direitos humanos. Hoje o nosso foco principal é para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Vamos analisar aqui esse edital de direitos humanos e ver o que a gente pode focar um pouco mais, entender o que a banca pode cobrar com relação a cada um desses tópicos. Os direitos humanos veio um pouco extenso, mas não se assuste, não é tanto assim, né, as matérias que você deverá estudar para esse concurso, beleza? Já deixou aí seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Olha só, aqui na descrição do vídeo você encontra aqui o nosso grupo do WhatsApp para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Então clica na descrição aqui, entra no nosso grupo para acompanhar todas as informações, né? Tanto antes da prova quanto no pós-prova, você que vai passar aí, continuar acompanhando informações com relação a TAF, Psicotec e tudo mais. Beleza pura? Então, dito isso, bora lá analisar. Ó, lembrando o seguinte, o nosso curso tá aqui, ó, redondinho, com todas as leis estaduais para você já estão gravadas, tá? É só você também clicar na descrição aqui que você vai lá acessar o nosso curso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, focadaço aí na COSEAC, na banca do seu concurso. Pessoal, tá na tela para você então o que eu devo estudar com relação a direitos humanos. Esse aqui que está na tela para você é o edital verticalizado. É você que ainda não baixou o edital verticalizado, está aqui abaixo do vídeo, né? Você vai encontrar aí no início do curso. Para quem está acompanhando aí pelo curso, vai encontrar lá no início do curso edital verticalizado ou pode entrar em contato com o atendimento do Vale Concurso para baixar o seu edital, beleza? Então o que acontece? Na matéria de direitos humanos, está dizendo lá no edital que vai cair 6 questões. Então nós temos aqui teoria geral dos direitos humanos. O que a banca cobra? O que a banca está querendo aqui quando se trata de teoria geral dos direitos humanos? Primeiramente, conceitos. Aí, dentro do tema teoria de direitos humanos, isso aqui é como se fossem os subtópicos. Conceitos, fundamentos e bases teóricas e filosóficas dos direitos humanos. Então, o que é direitos humanos? O que é direito fundamental? Existe uma diferença de direitos fundamentais e direitos humanos. Conceitos como direito civil, direitos sociais, direitos econômicos, dentro da matéria de direitos humanos. Tá? Então, essas conceituações, né? Aí nós temos aqui, ó, início da proteção internacional dos direitos humanos, direito internacional humanitário, direito internacional dos refugiados e o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Aqui, pessoal, o que a banca vai perguntar bastante é sobre datas importantes e a construção histórica, a evolução histórica dos direitos humanos. Então, desde quando começou aquela concepção, né, com a tal da Carta Magna, por exemplo, dentre as outros tratados que foram aparecendo, né, as várias declarações, a Constituição do México, né, no caso a OIT, que veio antes da Segunda Guerra Mundial, né, com o Tratado ali de Versalhes, né, dentre várias outras coisas. Então aqui o direito humanitário e o direito de refugiados, que são coisas diferentes, né? Direito humanitário é o direito de guerra, né? É muito conhecido como direito de guerra das pessoas que estão envolvidas na guerra, e o refugiado é de fato aquelas pessoas que buscam refúgio. Então tem essa diferença, essa diferençazinha também, tá? As características dos direitos humanos. Você pega ali, né, todas as características e princípios, né? A teoria da margem da apreciação, a universalidade, a irrenunciabilidade, a imprescritibilidade, dentre várias outras características dos direitos humanos, tá? Aí nós vamos aprender aqui nessa aula, né? São 10 aulas de teoria geral dos direitos humanos, tá? 10 aulinhas aí, você vai matar praticamente toda a matéria de direitos humanos da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Interpretação e aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos. E aí, justamente, sobre o Tratado Internacional de fato. O que é um tratado internacional? Se ele tem força jurídica, né? Sobre as resoluções, os protocolos facultativos, aprender um pouco sobre isso, né? E como é que o tratado se incorpora no Brasil. Você tem, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. É um tratado? Não é? Que no caso é, claro, né? Ele entra no Brasil de que forma, né? Como é que ele foi aprovado e qual que é a força jurídica que ele tem dentro do Brasil? Ele equivale a uma lei ordinária, ele equivale a uma emenda constitucional? Então é o que nós vamos aprender aqui dentro dessa interpretação e aplicação dos tratados. Dignidade da pessoa humana, sistemas internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Nesse sistema internacional aqui de proteção e promoção, nós temos como subtópicos o sistema global de direitos humanos, que no caso é a nossa ONU, Organização das Nações Unidas. Aí dentro dessa matéria, Teoria Geral dos Direitos Humanos, você vai aprender como que a ONU foi criada em 1945,
no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Carta das Nações Unidas, tá? É interessante que você saiba pelo menos o razoável da Carta das Nações Unidas. Não precisa de você estudar ela toda, mas pelo menos ali como ela foi criada, a sua secretaria, a Assembleia, né, das Nações Unidas. Órgãos convencionais e extraconvencionais já está aí na matéria Teoria Geral dos Direitos Humanos para você dentro do curso. E aí nós temos um outro subtópico, que é o sistema interamericano. Nós temos o sistema global, deixa eu voltar na tela para mim aqui, ó. Temos o sistema global dos direitos humanos e temos os sistemas regionais de direitos humanos, que temos na América, na Europa e na África, né, os sistemas regionais. Aqui, a banca, ela vai aprofundar no sistema interamericano. Cadê aqui, ó? Sistema interamericano. Ela está querendo saber do apenas interamericano. Ou seja, qual que é o nosso foco maior aqui? É conhecer de fato a OEA, Organização dos Estados Americanos, bem como o principal documento dela, que é, no caso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto São José da Costa Rica. No mínimo, você precisa saber ali do artigo 4 até mais ou menos o artigo 15 da Convenção e sobre a comissão e corte. Você tem que levar para a prova sobre comissão e corte. Quantos membros, quantos juízes, qual é o mandato de cada um deles, qual que é o quórum de votação, o quórum de deliberação, quem pode acessar a comissão, quem pode acessar a corte. Tudo isso, pessoal, você está aprendendo aqui na teoria geral. O que eu aconselho a você, aí vai de acordo com o prazo, né, o tempo que você está assistindo essa aula. Se falta ainda vamos colocar aí um mês para a prova, dá tempo ainda de você passar na aula do Pacto São José da Costa Rica, tá? Que vai estar disponível aqui no curso também. Tá faltando menos que 30 dias para sua prova, ou você está com os seus estudos atrasados, não precisa aprofundar, não vai dar tempo de você aprofundar de fato na Convenção Americana, que é o Pacto São José da Costa Rica. Esse tratado internacional, ele está aqui dentro do curso, beleza? Só que as principais partes dele já está na aula Teoria Geral dos Direitos Humanos. Quer aprofundar um pouco mais? Assista o Pacto São José da Costa Rica. Não tem tempo para isso? Pessoal, é muita coisa, muita matéria, não estou dando conta. Então deixa ele de lado. Você não está dando conta, não tem jeito, né? Não tem como também você fazer com que o seu dia tenha mais que 24 horas. Ou se você também está chegando agora na reta final, entrou no curso agora, não vai dar tempo de você ver. Assista apenas a Teoria Geral dos Direitos Humanos. Agora, as 10 aulas de Teoria Geral dos Direitos Humanos, elas precisam ser assistidas, tá? Não tem como você correr disso. Vamos deixar disponível na plataforma outras coisas, outros tratados internacionais, além dessas 10 aulas. Ok? Aí nós temos aqui, ó, dentro do sistema interamericano, um tópico dentro dele: Organização dos Estados Americanos, declarações, tratados, resoluções, relatórios, informes, jurisprudência. Né? A jurisprudência, por exemplo, da Corte Interamericana, a questão da prisão do depositário infiel, que a Constituição permite e a Convenção proíbe. E aí, como é que fica essa situação? Então, nós estaremos aprendendo lá dentro dessa Teoria Geral dos Direitos Humanos, relatorias temáticas e por países, audiências públicas, sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Quando a banca coloca isso aqui, pessoal, ela pode cobrar sobre os outros sistemas também. Você não precisa de aprofundar no sistema europeu ou no africano. Você precisa pelo menos conhecer que existe um sistema regional europeu e existe um africano. E o que não existe é por exemplo, asiático. Nós não temos um sistema de proteção regional lá na Ásia, tá? Pelo menos isso você precisa saber e também já está aí na matéria Teoria Geral dos Direitos Humanos. Incorporação dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos ao direito brasileiro, que é lá, basicamente, aquele artigo 5º da Constituição Federal no seu parágrafo 3º. Lá vem dizendo como é que faz para o tratado ser introduzido dentro do nosso ordenamento jurídico. Então nós vamos aprender isso aí também dentro da teoria. Você vai aprender também lá na aula de Direito Constitucional, lá no artigo 5º, né, direitos individuais do artigo 5º, lá você vai aprender isso com o professor também do Direito Constitucional, mas vai aprender aqui também, ok? Você precisa entender como é que o tratado entra, como é que ele se incorpora e qual é a equivalência que ele tem em nosso ordenamento jurídico, ok? Bacana. Então nós temos aqui, além dos tratados, né? Deixa eu pegar aqui. Esse tópico aí, ó, posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos. Então você vai aprender aqui sobre a pirâmide de Hans Kelsen, a pirâmide onde nós temos a Constituição no topo e os tratados internacionais vêm abaixo. Eles vêm conforme o quê? Emenda constitucional, equivalência à emenda,
equivalência à lei ordinária, equivalência ao quê? Né? Então, a gente tem que aprender isso aí. Isso aí, com certeza, é claro, tá no seu edital, mas existem coisas que estão no edital que talvez a banca nem vai aprofundar tanto. Mas isso aqui, pessoal, não pode passar despercebido, tá? Então nós vamos aprofundar isso aqui dentro dessa aula nossa, Teoria Geral dos Direitos Humanos. A aplicabilidade das normas contidas em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Tudo isso aí está dentro também. A execução de decisões oriundas de tribunais internacionais de direitos humanos no Brasil. Inclusive, a gente comenta lá sobre algumas decisões importantes, né? Que envolvam aí o controle de convencionalidade. Também estamos aprendendo aí, né? O controle de convencionalidade, né? Esse respeito, né? Com relação ao direito internacional pela soberania do país, né? Então, fazer esse controle aí, até mesmo aquela teoria da margem da apreciação também é muito importante. Bacana. Aí, pessoal, nós mudamos de tópico aqui já, quando a gente coloca aqui, ó, a proteção dos grupos socialmente vulneráveis pelo direito internacional. Qual que é o foco aqui? É as minorias. Então, o principal foco aqui, né, o que pelo menos as bancas vêm cobrando bastante, é com relação ao público LGBTQIA+, tá? Que inclusive, né, nós já temos algumas resoluções do CNJ que tratam sobre este tema, beleza? Então, este tema é um tema muito importante. A gente tem que entender, né, o que o direito internacional e os direitos humanos ele tem sobre esse público LGBTQIA+. Mas nessa teoria geral dos direitos humanos, vamos falar sobre outras minorias também. Os quilombolas, os indígenas, os refugiados, os idosos, as mulheres, tá? Boa parte da doutrina entende que também a mulher é um grupo vulnerável, o idoso também é um grupo vulnerável. Então a gente vai entender isso aí. E quais foram os tratados direcionados a essas pessoas? Existem tratados especificamente, né, para a discriminação contra a mulher, ok? Então a gente tem que entender estes tratados. Mecanismos de proteção aos direitos humanos na Constituição Federal, o nosso próprio STF, né, é um deles, por exemplo. Então nós vamos entender também aí. Aí também é uma matéria que você aprende lá no direito constitucional. Direitos humanos de natureza civil, política social, econômica, cultural e ambiental. Aqui tanto na parte da ordem social, quanto na própria Constituição, no artigo 5º, também dá para aprender isso aí dentro da própria teoria. Direitos humanos de titularidade individual, coletiva ou difusa. Aí, pessoal, a única coisa, né? Aqui já muda para legislação específica para o cargo, tá? Esquece que são as legislações estaduais. As únicas, assim, os únicos dois, podemos dizer assim, os únicos dois documentos internacionais de direitos humanos que realmente o edital traz aqui são DUDH e as regras de Mandela, que nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as regras mínimas da ONU para tratamento das pessoas presas, que no caso são as regras de Mandela. E aí vai estar disponível para você no curso. Aí esses dois você tem que estudar na íntegra, ok? Então tá. Professor, o que eu devo priorizar mais? A matéria Teoria Geral dos Direitos Humanos, que tudo que tá isso aqui você vai aprender em apenas 10 aulas. Aulas ali, pessoal, que não passam de 30 minutos. Algumas com 10, 15, 20 minutos aí. Mas não passam disso. Então não é aquela aula maçante. Vai aprender tudo isso aí nessas 10 aulas. Beleza? A DUDH tem que estudar lá na íntegra e as regras mínimas de tratamento de preso, a regra de Mandela. Aí nós temos que as duas não são tratados. São apenas recomendações, resoluções aí. Não tem força jurídica. Aí nós temos, e outro detalhe, as regras de Mandela você faz uma complementação estudando a lei de execução penal. A lei de execução penal, boa parte dela foi extraída das regras de Mandela. Então você vai ver que a gente faz um bate-bola legal do que as duas têm parecida, do que tem de diferente. Então tudo isso é importante para você estudar. E aí nós temos aqui, ó, deixa eu descer um pouco aqui, ó, o decreto 7037. Ele está na mesma linha ali das regras de Mandela. Está aqui, ó, decreto 7037, que é o PNDH. Então aqui já é um decreto do próprio Brasil, um decreto, é claro, né, do governo federal, do Poder Executivo. Aqui, né, nós vamos aprender, né, esse Programa Nacional de Direitos Humanos. Ele não é muito grande, ele é até bem pequeno, tá? Ele está na sua terceira versão. Nós já tivemos o PNDH 1 e 2, esse último agora é o PNDH 3. A banca está cobrando só ele. Ela pode introduzir um pouquinho lá sobre o que é o 1, o que é o 2, em qual governo, né? Qual governo, se foi no Lula, se foi no Fernando Henrique, que esses decretos foram criados. Então, assim, é basicamente o que você precisa saber. Show de bola? Quer aprofundar um pouco mais? Estuda lá a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, pelo menos, como eu falei com vocês, do artigo 4º
até o 15 mais ou menos ali, e sobre a comissão e corte. Começa ali, né, pouco depois do artigo 26, mais ou menos ali, mas é os meios de proteção, que está lá no curso, né? Está inclusive lá comissão e corte para você acompanhar de fato. Apesar que na teoria geral dos direitos humanos, eu também falo sobre isso. Beleza? Pessoal, não tem segredo, tá? Parece esse bicho de 7 cabeças aqui, ó. Não tem segredo. E desse quantitativo aqui, vai cobrar aqui 6 questões. Então, pelo menos, né? Pelo menos, acredito eu, que uma questão aqui de DUDH, uma questão de regra de Mandela, pelo menos, né? Foco maior aqui nesses órgãos convencionais e extraconvencionais, acredito uma questão aqui também, quando a banca coloca nesses termos aqui, esses termos mais específicos, ela tem uma tendência muito grande a cobrar, ok? Sobre a geração ou dimensão de direitos e suas características, vamos colocar uma questão aqui também. Sobre a evolução histórica, a afirmação histórica, é interessante você saber os momentos históricos dos direitos humanos, quando foi criada a OIT, quando foi criada a ONU, quando foi criada a DUDH, né, os principais documentos que vieram anterior à DUDH, né, a Liga das Nações, por exemplo, tudo isso, né? Então, aqui acredito que vem uma questão também, e pelo menos alguma coisa relacionada à minoria, tá? Então, aí fecham as 6 questões, né? Mais ou menos isso. Talvez a banca pode repetir, trazer 2 questões de DUDH. Talvez a banca coloque esse monte de coisa e coloca lá 3, 4 questões de DUDH, acontece muito também, mas eu acho que ela vai dividir legal aqui, porque trouxe uma quantidade até interessante. Então não assusta no primeiro momento. Até temos aqui a Constituição Federal. Poderia até cair uma questão também da própria Constituição Federal dentro dos direitos humanos. Ela pode perguntar sobre, por exemplo, nacionalidade. A nacionalidade está ali no artigo 12 e 13 da Constituição. Ela poderia perguntar especificamente sobre a nacionalidade. Né? Porque está cobrando aqui, ó, entre os artigos. Está tampando para você aí, ó. Entre os artigos 5º ao 15. Tá vendo aqui, ó? Direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição Federal. Artigo 5º ao 15. Então ela pode cobrar, além, né, do tópico direito constitucional, o direito constitucional tem um tópico específico para ele. Deixa eu pegar aqui, ó. Dentro da matéria de direito constitucional está cobrando 6 questões, né? Então tem um tópico específico, ela pode cobrar direito constitucional lá em cima, na parte de direito constitucional, e ela pode cobrar aqui embaixo também na parte de direitos humanos. Eu acho que ela vai aprofundar mais de fato nas matérias de direitos humanos. Não, se você estudar, se você pegar ali lá dentro do curso, tem lá direitos humanos na Constituição, ok? Você pode até pegar essa matéria, mas se você não está tendo tempo, foca lá na matéria de direito constitucional com o professor Magno e estuda lá o artigo 5º ao 15 lá na matéria de direito constitucional. É melhor porque lá já está mais aprofundado e você vai estudar só uma vez. Tá com tempo? Tá legal? Pega também aqui na matéria de direitos humanos na Constituição. E eu vou fazer o seguinte, dentro do curso, eu vou colocar lá a nossa trilha, aonde você vai ter tudo isso direcionado já, ok? Clicou na trilha de direitos humanos, é o que você precisa, né? Pelo menos é o básico ali que você precisa para estudar. Quer aprofundar um pouco mais? Aí pega tudo que está disposto no módulo de direitos humanos. Show de bola? Qualquer dúvida, meu Instagram é o FragaBFC. Fique à vontade para tirar suas dúvidas com relação à minha matéria lá, ou pode chamar o pessoal do atendimento do Vale Concurso, tanto no curso quanto no link aí que estiver disponível aí para você. Show de bola, pessoal? Então a gente mata, né, esses direitos humanos. Espero que você tenha uma boa performance aí. Tá aí, claro, né, consiga êxito na sua prova lá na Polícia Penal do Rio de Janeiro. Né, uma instituição muito bacana, tem crescido muito, uma excelente remuneração. É um edital que estava muito para vir, agora veio, né? Então vamos aproveitar bastante essa oportunidade. Muita vaga, muita possibilidade aí de um bom resultado. Sucesso para você. Fique com Deus. Tamo junto. Aqui vale a pena. Valeu, galera. Até mais. Ó, lembrando o seguinte, não esquece de deixar o like não, hein? Dá uma moral aí. Comenta aqui abaixo o que você achou e qual que é a sua maior dificuldade. Não encontrou aqui uma legislação estadual, né, das estaduais? Comenta aqui abaixo também qual legislação estadual para a Polícia Penal do Rio de Janeiro você gostaria de assistir. Nós vamos gravar para você aqui também. Show de bola? Um abraço para você então. Tamo junto e fique com Deus. Até a próxima. Valeu!